E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente pede, que é tipo o sonho de quem treina. Como sair daqueles 30% de gordura corporal e chegar nos 10%, sabe? Aquele shape definido, vascularizado que você olha no espelho e pensa, caramba, cheguei lá. E para falar disso, a gente trouxe referências gigantes. O Dr. Mike Diamonds, que é uma lenda lá fora, e o Laércio Refundini, que aqui no Brasil adaptou tudo isso de um jeito super certeiro. Bia, quando a gente olha para essa transformação, parece impossível, né? Mas tem um caminho. Tem, Alex. E olha, o mais louco é que não é sobre fazer uma coisa absurda, tipo viver na academia ou comer só peito de frango. O Dr. Mike e o Laércio batem na mesma tecla. É a combinação de 5 coisas que, quando você faz tudo junto, vira tipo uma tempestade perfeita. E o primeiro passo, acredita, é o mais tranquilo. Você não precisa se matar no cardio logo de cara. Sério? Porque eu sempre pensei que para secar tinha que ser aquele negócio de esteira, suando até a alma. Pois é, todo mundo pensa isso. Mas não. O lance é movimento ao longo do dia, o que a gente chama de NEAT, que é basicamente tudo o que você faz que não é exercício formal. O protocolo do Laércio começa com 10.000 passos por dia na primeira semana. Aí você vai adicionando 1.000 passos por semana até chegar em 15.000. E olha que interessante. O Dr. Mike fala que para quem pesa entre 70 e 90 quilos, 10.000 passos queimam umas 500 calorias extras por dia. É uma queima bem espaçada, sem gerar aquele estresse louco e aquela fome de leão que o cardio pesado causa. Mas Bia, 15.000 passos. Eu trabalho sentado o dia inteiro. Como é que eu vou fazer isso? Aí que tá o segredo, Alex. Você fragmenta. Faz pequenas caminhadas de 5 minutos depois de comer, anda enquanto atende telefone, se movimenta nos intervalos do treino. Se precisar usar a esteira, o Laércio dá uma dica que eu acho genial. Mantenha uma intensidade onde você fica ofegante só pelo nariz. Se você precisar abrir a boca para respirar, já passou do ponto. É leve, mas constante. Entendi. Agora, o segundo passo é sobre mentalidade, né? O Dr. Mike sempre fala que, antes de tudo, você precisa saber se o objetivo é realista. Como é que a gente blinda a cabeça para não desistir no meio do caminho? Olha, o Laércio tem um conceito que ele chama de mentalidade fitness. E é real. Nosso cérebro quer prazer rápido e fácil. Ele não quer gastar energia à toa. Então, para você conseguir negar um doce, por exemplo, você precisa de um motivo mais forte do que o prazer daquele brigadeiro na sua frente. Ele propõe o exercício dos 5 porquês. Você pergunta, por que eu quero emagrecer? Aí você responde, e pergunta de novo, mas por quê? E vai aprofundando até chegar num lugar emocional de verdade. Tipo, não é só, quero ficar bonito. É, quero ter saúde para ver meus filhos crescerem. Ou, quero me olhar no espelho e me sentir confiante de novo. Quando você tem esse porquê escrito, recusar o doce deixa de ser sacrifício e vira um passo em direção ao que você quer de verdade. Cara, isso é profundo, porque a gente sempre acha que é só força de vontade, mas tem muito mais coisa por trás. E na alimentação, Bia? O Dr. Mike fala muito sobre o déficit perfeito. Como é que funciona? Então, não existe um número mágico universal, mas existe uma proporção. O ideal é um déficit de uns 20% em relação às suas calorias de manutenção. Se você corta demais, corre o risco de perder massa muscular. E o Dr. Mike alerta que esse é um erro clássico. E aqui entra a nossa arma secreta, proteína. A recomendação é ingerir cerca de 2 gramas de proteína por quilo de peso. A proteína tem o maior efeito térmico de todos os macronutrientes. O corpo gasta até 30% das calorias dela só para processar. E é o nutriente que mais sacia, de longe. Mas e para bater essa meta de proteína? Porque, convenhamos, comer frango e ovo o dia inteiro cansa, né? Aí você usa os facilitadores. O Laércio menciona que o Whey Protein é o suplemento mais consumido do mundo exatamente por isso, pela praticidade. Tem uma regra prática que ajuda. 170 gramas de frango ou 225 gramas de bife entregam uns 50 gramas de proteína. É questão de organização mesmo. E tem outra ferramenta que ajuda muito, o jejum intermitente no protocolo 16/8, que o Dr. Mike defende. Quando você condensa as refeições numa janela de 8 horas, consegue fazer refeições maiores e fica mais satisfeito. Não é aquele negócio de ficar mordendo alface o dia inteiro. Falamos de passos, de mentalidade, de comida.
Mas e o treino? Porque eu vejo muita gente focando só no cardio e esquecendo dos pesos. Esse é o erro fatal, Alex. A musculação é o alicerce de tudo. O Laércio é super claro nisso. Quando você está em déficit calórico, o corpo quer economizar energia. E a primeira coisa que ele tenta queimar é o músculo, porque músculo gasta muita energia só para existir. O treino de força manda um sinal para o organismo. Ó, não toca nesse tecido, ele é vital. Sem musculação, você pode até ficar magro, mas vai ter aquele aspecto meio flácido, sabe? O Laércio até usa a palavra doente para descrever. Para chegar nos 10% de gordura e ficar bonito, você precisa de massa muscular por baixo. É ela que dá a definição, a forma, aquele shape que todo mundo quer. Verdade. E tem uma coisa que eu sinto que a galera subestima demais: o sono. No final do dia, parece que é o que menos importa. Mas os especialistas falam o contrário. O sono é tipo o volante do carro, Alex. O Laércio é super enfático nisso. Se você acorda cansado, se abusa da função soneca, sua testosterona despenca e seu apetite desregula completamente. Para otimizar a queima de gordura, você precisa de higiene do sono de verdade. Desligar telas e luzes brancas 1 hora antes de deitar, porque a luz azul engana o cérebro fazendo ele pensar que ainda é dia. E nada de cafeína pelo menos umas 8 a 10 horas antes de dormir, senão você prejudica o sono profundo, que é onde acontece a mágica da recuperação. Cara, quando você coloca tudo junto, faz muito sentido. Não é sobre uma dieta maluca ou um treino impossível. É sobre sincronizar essas 5 coisas. Caminhar com consistência, blindar a mente com seus porquês, manter um déficit inteligente com muita proteína, treinar pesado para proteger o músculo e respeitar o sono. Exatamente, Alex. Não é sobre milagre, é sobre constância e estratégia. Como o Dr. Mike Diamonds fala, é uma viagem que exige atenção aos detalhes, mas que transforma não só o corpo, mas a vida de quem decide percorrer esse caminho de verdade. Que aula, Bia! Valeu demais! E para quem tá ouvindo, pega um papel agora, escreve o seu primeiro porquê e começa a caminhar. Literalmente, a jornada começa com o primeiro passo. A gente se vê no próximo episódio. Quando você coloca tudo junto, faz muito sentido. Não é sobre uma dieta maluca ou um treino impossível. É sobre sincronizar essas 5 coisas. Caminhar com consistência, blindar a mente com seus porquês, manter um déficit inteligente com muita proteína, treinar pesado para proteger o músculo e respeitar o sono. Exatamente, Alex. Não é sobre milagre, é sobre constância e estratégia. Como o Dr. Mike Diamonds fala, é uma viagem que exige atenção aos detalhes, mas que transforma não só o corpo, mas a vida de quem decide percorrer esse caminho de verdade. E sabe o que eu acho mais legal nisso tudo? É que nenhum desses 5 passos é inatingível. Tipo, qualquer pessoa consegue começar a caminhar mais, consegue pensar nos seus porquês, consegue ajustar a alimentação aos poucos. Não precisa virar a vida do avesso de uma hora para outra. Sim, e essa é a grande sacada. O erro que a maioria comete é querer fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. Aí não aguenta uma semana e desiste. O lance é começar, ajustar no caminho, ser honesto com você mesmo. Se errou um dia, não acabou o mundo. Volta no outro. A transformação não acontece na perfeição, acontece na persistência. Perfeito. E olha, uma coisa que eu sempre falo. Se você está começando agora, não compara o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Cada corpo responde de um jeito, cada um tem um ponto de partida diferente. O importante é você ser melhor hoje do que foi ontem. Com certeza. E registra o processo, tira foto, anota como você está se sentindo. Porque tem dias que a balança não mexe, mas você percebe que está com mais energia, que a roupa está folgando, que o treino está mais forte. Essas vitórias importam tanto quanto o número na balança. Que aula, Bia! Valeu demais! E para quem está ouvindo, pega um papel agora, escreve o seu primeiro porquê e começa a caminhar. Literalmente. A jornada começa com o primeiro passo. A gente se vê no próximo episódio. Curta e siga para mais conteúdos.